Obrigado pela sua presença também, tá? Já agradeço em nome do nosso programa de residência, tá? A nossa coordenadora também pediu, ela entrou, saiu, vai poder entrar de novo. Doutora Águida, do Hospital Souza Aguiar, pediu também para agradecer, né, que toda essa disponibilidade de vocês, tá? Deixo a palavra com o senhor, doutor Aldir. Doutor Roberto, eu que agradeço, né? A gente fica extremamente lisonjeado, contente de poder, como o doutor Luiz Vicente falou, a importância da formação, né? Então, ou seja, um programa de residência, um programa que forma mão de obra qualificada, trazer isso para a formação. Então, eu queria parabenizar, né, o doutor Roberto por essa iniciativa, né? Porque certamente esse grupo aqui ele vai sair daqui diferenciado, né? Eles vão largar na frente de muitos profissionais, porque a partir de agora eles estão vendo algo que poucos ainda, né, conseguem implementar, como o Dr. Luiz Vicente mostrou, até por conta da formação. E, sem dúvida, hoje, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, quando a gente fala de um processo de judicialização dos serviços de saúde, a gente precisa, como profissional de saúde, buscar a melhor prática, né? E hoje, eu acho que o objetivo dessa palestra é garantir que a gente busque a melhor prática para o nosso paciente, né? Então, e sem dúvida, está mais do que evidente que transfundir menos, ser seletivos, né, nessas transfusões, ao adotar essas técnicas apresentadas pelo Dr. Luiz Vicente, é buscar o melhor para esse paciente, tá? Então, eu quero mais uma vez agradecer a organização do evento do Dr. Roberto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Deixa só eu ver. Então, basicamente, nós vamos falar sobre a... Cadê o painel aqui? Espera aí, eu quero ver o pessoal. Basicamente, hoje nós vamos falar sobre o programa, né? Ou seja, todas essas técnicas que o Dr. Luiz Vicente apresentou, eles fazem parte de um programa, né, de manejo do sangue do paciente, né? E esse programa, a implementação desse programa, ele tanto em hospitais públicos e privados, eles são justificáveis pelas questões que nós vamos apresentar aqui agora, tá? Eu sempre, ao começar a minha palestra, eu sempre informo que eu não tenho nenhum conflito de interesse comercial, tá? E, além disso, não pertenço nem sou ligado a nenhum partido político, né? Até porque vou apresentar aqui alguns resultados exitosos, né, de alguns governos de estado aí do nosso país, então não tenho nenhuma relação com qualquer tipo de partido político ou candidato. Vamos ver aqui se passa a apresentação. Está passando. Bem, a minha formação básica é em ginecologia e obstetrícia, tá? Faço parte da Sociedade Americana de Manejo do Sangue do Paciente e também, atualmente, como perito da Justiça Federal, faço parte da diretoria da Associação Latina de Direito Médico. Bem, algumas informações aí que justificam a nossa conversa de hoje. Uma notícia do começo do ano de 2021, já impactado com a pandemia, mostrava que 82%, né, desconhecem algum tipo de programa ou algum tipo de técnica, como apresentada pelo Dr. Luiz Vicente, a possibilidade de utilizar o próprio sangue em alguns tratamentos médicos, dentre eles, como ali apresentado, a hemodiluição. E, além disso, né, essa notícia ali de 6 de janeiro, também já a Agência do Brasil mostrava a queda na doação de sangue devido à pandemia e estava preocupando os hemocentros, né? Aqui mesmo, no estado onde eu resido atualmente, no Rio Grande do Sul, alguns hemocentros eles foram até mesmo fechados, né, pela ausência de doadores. Há uma notícia agora de junho, da própria Fiocruz, demonstrava a baixa nos estoques de sangue
durante a pandemia. Então, ou seja, além de outras questões, né, que não é o foco dessa apresentação nesse momento, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, para os profissionais que estão em formação, o que isso significa? Isso significa que nossa prática, né, sua prática de atender um paciente, de adotar uma determinada técnica, ela tem que se basear numa literatura científica, e essa literatura científica ela tem que ter alto poder para poder implementar aquela técnica, né? Por exemplo, se nós perguntarmos hoje sobre eficácia de vacina, é bem provável que a gente vai dizer de cor, né, a eficácia das vacinas do Covid, por exemplo, né? Mas quando a gente é questionado, ou se nós questionarmos a qualquer profissional qual a eficácia de transfusão, ou de transfundir ou não transfundir, ou de ser mais seletivo, a gente talvez não tenha essa resposta na ponta da língua. Então, assim, tanto pelo argumento de hoje, a transfusão, ela não ser uma técnica que possa ter um alto poder de comprovação científica, de que vai trazer mais resultados, mais benefícios do que malefícios, além desse argumento, hoje a gente vive essa crise na ausência de doadores, a baixa nos estoques devido à pandemia, né? O próprio Hemorrio, no estado do Rio de Janeiro, um dos maiores bancos de sangue do Rio de Janeiro, ao lado ali do Souza Aguiar, ele vive também essa dificuldade. Bem, então o nosso objetivo aqui é apresentar aquela luz lá no fim do túnel, né? Apesar de tudo isso, né, o doutor Luiz Vicente já apresentou, né, já deu essa luz, e agora a gente vai discutir como que a gente implementa isso, né? Como que, de modo institucional, tanto nos hospitais públicos e privados, a gente pode fazer isso. Existe recurso para isso? Será que isso é apenas em hospitais particulares, em hospitais universitários? Será que o município do Rio tem possibilidade de implementar isso? Como que isso impactaria nos cofres públicos? Será que é mais caro implementar isso? E aí a gente vai analisar nessa nossa conversa de agora. Bem, desculpa. Então, nós temos hoje uma sociedade, né, americana que discute basicamente isso. Na última sexta-feira, um dos nossos colegas médicos, doutor Alceu, inclusive apresentou, né, um relato de caso que teve bastante êxito, né, ao utilizar técnicas que pudessem não utilizar a transfusão de sangue. Então, basicamente, o PBM, né, que é essa sigla em inglês, ela é uma abordagem multidisciplinar, sistematizada para gerenciar o sangue do paciente. Ela é baseada em evidências, note só, ela tem como base, tem como referência evidências científicas de alto poder científico, com metodologias bem claras, tá? Que embasam essa abordagem. Quais são os objetivos? Minimizar as perdas sanguíneas, otimizar a produção do sangue, maximizar a tolerância à anemia e evitar transfusões desnecessárias. O que o doutor Luiz Vicente apresentou, basicamente é isso, né? Então, uma técnica onde esse paciente ele poderia otimizar, evitar uma transfusão desnecessária, aonde ali, por meio da hemodiluição, isso foi possível, né? E, consequentemente, melhora a evolução do paciente, reduz custo, otimiza o estoque de sangue, que já é deficiente, tá? E para que esse programa ele seja implementado, esse paciente ele precisa ser visto no pré-operatório, ou seja, a técnica, né, o programa precisa ser implementado no pré, no intra e no pós-operatório, né? A própria Organização Mundial de Saúde, na sua Assembleia Mundial, ela discutiu, né, e colocou como uma meta a implementação desses 3 pilares. E nós vamos ver, inclusive, no final dessa apresentação, uma grande novidade em relação à Organização Mundial de Saúde. E ali, nessa Assembleia Mundial de Saúde, que a organização promoveu, ela basicamente discutiu os 3 pilares do PBM. Otimizar a massa de glóbulos vermelhos,
por deixar esse paciente, por não permitir que esse paciente, muitas das vezes, entre anemiado numa cirurgia, minimizar a perda de sangue por meio de técnicas intraoperatórias e tratar a anemia. Alguns manuais hoje existentes, né, dão orientações específicas e até mesmo destacam, né, a importância de que cada instituição tenha o seu comitê transfusional. O que seria o comitê transfusional? O comitê transfusional é um grupo de profissionais de diferentes especialidades, diferentes formações, que eles vão definir e vão avaliar continuamente a prática hemoterápica e pela hemovigilância no serviço de saúde. Por exemplo, aqui no hospital do qual eu hoje estou à frente da direção, nós temos um comitê transfusional e estamos em fase de implementação do PBM. E aí, essa semana, o colega médico do CTI ligou um alerta e me disse assim: Aldir, olha, esse mês foram 70 transfusões realizadas dentro do CTI, num CTI de apenas 10 leitos. Então, o comitê transfusional foi comunicado, ligou um alerta e nós sentamos para quê? Para discutir. Com que justificativa? As justificativas descritas nesse slide. Melhorar as nossas práticas, né? Otimizar o uso dos hemocomponentes. Nós moramos numa cidade que fica a aproximadamente 50 a 60 quilômetros do banco de sangue. Então, se faz necessário enviar um funcionário para que vá lá, busque o hemoconcentrado, retorne e muitas das vezes volte novamente porque foi necessário fazer apenas uma bolsa e a outra tem que ser devolvida, né? Então, no mínimo, né, se foram 70 transfusões, né, 70 pacientes transfundidos ao longo do mês, esse funcionário ele foi 140 vezes, né, foi e voltou, né, nessa cidade. Então, percebam que nós precisamos, né, foi necessário que o comitê transfusional discutisse essas práticas que nos chamou a atenção durante esse mês. E o objetivo, promover a educação e atualização continuada, ou seja, chegar para os profissionais, para os residentes, para o pessoal da graduação e falar, olha só, vamos rever, agora existem tais técnicas, existe, por exemplo, esse programa que pode ser útil para nós reduzirmos os custos ou reduzirmos também a quantidade de hemoconcentrados. E, além disso, né, atende uma exigência legal esse comitê. Bem, uma portaria de consolidação de 2017 já deixava claro, né, que toda transfusão traz em si um risco ao receptor. Por isso, né, o programa de gerenciamento do sangue do próprio paciente, ele é algo também extremamente importante, porque a portaria de consolidação de 2017, ela já determinava que algumas ações deveriam ser consideradas com o objetivo de reduzir as transfusões. Dentre elas, no artigo 221, a hemodiluição normovolêmica, outra técnica, a recuperação intraoperatória de sangue, de células. Então, note só, existe, né, uma portaria do próprio Ministério da Saúde, onde estimula, né, a implementação dessa técnica, considerando os riscos inerentes à transfusão. O Manual Técnico de Hemovigilância, da Anvisa, também deixa claro que as transfusões ou a terapia transfusional, ela envolve risco sanitário, com ocorrência potencial de incidentes transfusionais, imediatos ou tardios, tá? Então, mais uma vez, uma justificativa para a gente discutir e analisar o PBM, ou o gerenciamento do sangue do próprio paciente. Esse programa tão inovador, né, e tão importante, principalmente para esse momento que vivemos agora. Um estudo, né, de 2017, que fez uma avaliação retrospectiva, né, ou seja, o que havia sido feito para trás, aonde ali eles consideraram, né, os resultados aprimorados e os custos. E o que eles observaram? Eles observaram que houve uma diminuição de custos, né,
em relação a aqueles pacientes que eram transfundidos, ou seja, aqueles onde foi implementado o programa, né? Aqueles pacientes onde foram adotados técnicas que esse programa estimulava, e aqueles pacientes transfundidos foi observado diminuição de custo, mortalidade e tempo de permanência nesse paciente no hospital, né? Também se torna claro e evidente, quando a gente fala de custo, a própria Revista Brasileira de Anestesiologia, ela deixa claro que aproximadamente 3 bilhões, né, representa hoje, né, ou seja, por ano, tá, um custo anual com concentrados de hemácias, né? Então, ou seja, existe uma necessidade, né, tanto para minimizar riscos e para reduzir custos. E a Revista Brasileira de Anestesiologia, ela fazia uma pergunta simples, pessoal: por onde começar, né? O sangue é o órgão mais transfundido no mundo inteiro, né? E a aplicação ou a implementação do programa de gerenciamento e conservação do sangue do próprio paciente, ele seria uma estratégia para diminuir. E a Revista Brasileira de Anestesiologia, ele perguntava por onde começar. E a resposta era simples, né? Tratando apenas a anemia do paciente, né? Então, ou seja, o grande desafio era esse: fazer o diagnóstico da anemia e tratar essa anemia no pré-operatório, né? Então, ela resumia de forma bem simples, né? A melhor forma de você implementar esse programa seria já identificando e tratando de modo precoce a anemia do paciente. E um outro estudo demonstrando os benefícios desse programa, pessoal, deixava claro a redução, né? Olha alguns resultados. Diminuía complicações, falência renal, infecção, eventos tromboembólicos e mortalidade. Consequentemente, reduzia a quantidade de bolsas transfundidas e dia de internação ou tempo de permanência no hospital, né? O município do Rio de Janeiro não é diferente, né, de qualquer outro estado hoje, que sempre vive com os seus leitos no limite máximo, né? Então, você hoje ter uma maior rotatividade de leitos, você diminuir complicação, você diminuir infecção, você está garantindo melhor assistência e também tornando a administração, a gestão mais eficaz. Aqui nós temos um outro estudo que também deixa claro a questão dos custos, e como eu disse para vocês, essa é uma novidade, né? Vai ser publicado ainda ao longo das semanas. Um outro colega, ele publicou isso essa semana numa apresentação, onde a Organização Mundial de Saúde vai liberar um boletim, tá, nos próximos dias, mostrando que é urgente a necessidade de implementar um programa de gerenciamento do sangue, né? Então, ou seja, na sua Assembleia de Saúde, a Organização Mundial de Saúde já havia discutido os 3 pilares do PBM, e agora, e para frente, ela vai publicar, isso é notícia de primeira mão, a necessidade de implementar esse programa nos países que fazem parte, né, ou que são membros da organização. Muito bem. Então, aqui nós temos, de uma forma bem breve, né, pincelar para os senhores aí o que envolve, né, o PBM. Envolve, antes da cirurgia, otimizar essa massa eritrocitária, diagnosticar e tratar essa anemia. Como? Ácido fólico, ácido tranexâmico, eritropoetina, enfim, fatores de coagulação, sulfato ferroso, vitamina C, B12. Né? Eu dou sempre o exemplo da minha especialidade, onde você pega uma paciente ginecológica sangrando, né, anêmica, e qual a necessidade de operá-la imediatamente? Às vezes nenhuma, né? O que você precisa é corrigir o problema dela, né, que é a anemia, parar o sangramento, né, por meio de administração de hormônios, por exemplo,
né? Então, antes da cirurgia, essas são medidas que também, muitas das vezes, são implementadas depois, né? Porque se durante a cirurgia essa paciente anemiou por causa da grande perda sanguínea, há necessidade de implementar a eritropoetina, o ácido fólico, vitamina B12 e vitamina C e vitamina B12. Então, essas são algumas estratégias. E durante a cirurgia, hemodiluição, norma volêmica, muito bem apresentada pelo Dr. Luiz Vicente, uma das melhores explicações que eu já assisti de hemodiluição, a instalação de ringer, lactato, máquina de recuperação intraoperatória, né? Então, são algumas medidas. E aí podem se perguntar assim, mas Aldir, olha, isso é muito caro, né? Isso não tem disponível no SUS. Pessoal, existe sim. O RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, coloca como medicamentos disponíveis, tá, a eritropoetina, por exemplo, alfa-epoetina, né? Então, ou seja, um medicamento que vai estimular a produção de eritrócitos. Então, desmopressina, também disponível, né? Além disso, notem só, ácido fólico, ácido tranexâmico, fatores de coagulação, sulfato ferroso, vitamina C e B12. Então, ou seja, existe previsão, né, do próprio Ministério da Saúde para que os hospitais tenham. E a máquina de recuperação intraoperatória? Uma máquina onde o sangue do paciente é coletado do sítio cirúrgico, né? E essa máquina, ela retorna, ela passa por um processo, né, por uma filtragem, e ela, sem perder essa solução de continuidade, saindo do paciente e entrando novamente para ele, ela passa por essa célula, que é a mais conhecida, é a cell saver, né? E essa máquina de recuperação, talvez alguns perguntem também, mas essa daí, então nem pensar, né? Aqueles medicamentos são baratinhos, né? Esse daí o SUS vai cobrir. Mas para os senhores terem uma ideia, né? Apenas só para descrever aqui mais uma vez como é que se dá nessa essa técnica de autotransfusão. Existe a aspiração do sangramento, né? Esse sangue ele passa por todo um processo, né? Passa até por um processo de lavagem e logo depois ele vai retornar para o paciente. E, inclusive, a Cochrane, que é uma biblioteca onde ela faz esse levantamento de estudos de excelentes referências bibliográficas, ela demonstrou que o uso da cell save, né, ou o uso da máquina de recuperação intraoperatória, ela diminui, né, a necessidade de transfusão, considerando dois tipos de cirurgias, cardíacas e ortopédicas, que são cirurgias que, na maioria das vezes, têm uma grande perda, né, sanguínea. E levanta-se a questão se pode ser utilizada em áreas malignas, né, em câncer ou infecção, mas existe aí não existe uma contraindicação. Isso pode sim se utilizar, vale a pena uma discussão a respeito disso, tá? Aqui a diluição, não vou me ater muito a isso, o doutor Luiz Vicente já explicou muito bem. E ali, aí é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Existe uma lei de 2021 e uma portaria aonde existe previsão, tá, para a utilização da máquina de recuperação intraoperatória. Então, esses equipamentos aí, eles estão disponíveis, né? E certamente, naquela mesma portaria que eu citei no começo lá de consolidação de 2017, considerando todos os riscos, considerando ações, né, implementação de ações que vão reduzir o consumo de hemocomponentes, a portaria coloca no seu artigo 222 a recuperação intraoperatória. Então, existe, né, base legal para a implementação do PBM. Então, qual é a base legal para isso, né? A base legal é tanto a lei de 2021, o decreto, a portaria, e lembrando, né, no caso dos profissionais médicos e também dos demais profissionais da área de saúde, a gente precisa lembrar de modo, assim, isso tem que estar medular, né? Isso tem que ser algo
que a gente, o próprio profissional de saúde compete a cada um de nós aprimorar continuamente o nosso conhecimento, adotar técnicas que tenham um benefício direto para o nosso paciente. Há mais ou menos uns 2 meses atrás foi publicado um artigo, se não me falha a memória, na New England, discutindo um pouco sobre direito médico, sobre judicialização, né, dos serviços de saúde. E esse artigo ele trazia à tona que implementar tratamentos sem eficácia ou que, na possibilidade de tratamentos que poderiam seriam melhores para o paciente, poderia, então, implicar numa demanda judicial para esse profissional. Em que sentido? No sentido de que aquele tratamento implementado, ele não se baseava na medicina baseada em evidências, não tinha referência científica, e, além disso, né, poderia ser dado a esse paciente a opção de um tratamento melhor do que aquele ofertado. E se aquilo trouxesse algum dano ao paciente, aquilo ali poderia, então, gerar uma demanda jurídica para esse profissional e para esse serviço. Então, notem só. Então, o PBM, ele vem para resolver uma demanda assistencial e uma outra demanda que tem aumentado cada vez mais, que é essa demanda da judicialização da saúde também. Bem, o Colégio Inglês de Cirurgiões, né, também discute essa questão. O próprio Conselho Regional de Medicina, quando consultado sobre pacientes, que são os pacientes testemunhas de Jeová, né, eles deram um parecer favorável e, por fim, recomendaram que aqueles profissionais acessassem as comissões de ligação com os hospitais ou o próprio escritório central das Testemunhas de Jeová, né, para que pudessem receber orientação caso precisassem implementar alguma dessas técnicas. E alguns governos, né, já implementaram, por isso fiz questão de reforçar que eu não tenho nenhuma ligação partidária. O próprio governo do estado do Ceará, ele implementou, né, um programa, fez uma propaganda que cirurgia sem sangue deve ser o plano terapêutico para todos os pacientes. E aí, o lema deles era identificar e tratar a anemia no pré-operatório, ou seja, aquele artigo publicado pela revista de anestesiologia que perguntava por onde começar, então o Hemoce do Ceará, né, que era o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, fez essa pergunta e era por ali que eles começavam a tratar ou manejar o sangue do paciente. Então, implementaram, né, um programa, hoje é um dos pioneiros, e também, não só Ceará, mas agora recentemente, em maio desse ano, o próprio governo do estado de São Paulo lançou um manual sobre gerenciamento do sangue do paciente, que é esse manual, está disponível na internet, todos podem ter acesso. Então, como implementar, né? Ou seja, vários estados, né, alguns estados têm implementado, alguns hospitais de modo isolado, né, também têm implementado, no caso do INCOR, por exemplo, em São Paulo, e o próprio site do governo da Austrália, ele tem alguns manuais, né, que são bastante úteis, né, que eles mostram, né, a implementação da estratégia nacional para a gestão do sangue do paciente, né, existem alguns materiais fornecidos também pelas comissões de ligação com o hospital. Vocês podem acessar os sites, principalmente o site do governo da Austrália, onde tem vários manuais falando sobre as especialidades, o módulo perioperatório, paciente crítico. Então, assim, para a implementação do programa, é necessário compromisso, competência, coordenação, coragem e compaixão. Coragem, né, porque muitas das vezes vamos romper alguns paradigmas, algumas coisas que estão construídas há muito tempo. Uma delas, sangue salva vidas.
Isso, quem não já ouviu isso? Né? Nós escutamos isso há muitos anos, né, de que sangue salva a vida. E imagina, o objetivo dessa minha palestra não é convencer, mas é sensibilizar, né, e conscientizar os profissionais de saúde que a gente precisa encerrar ou quebrar alguns paradigmas que foram construídos, como se a transfusão de sangue fosse o único método de tratar a anemia, de manter o paciente hemodinamicamente estável, né? Então, isso muitas vezes exige coragem, a gente quebrar e desconstruir esse processo. Tá? E compaixão, porque a gente tem que pensar, sim, no melhor para o nosso paciente. E aí a cooperação é a chave do sucesso, né, pessoal? Administração, a equipe médica, enfermagem, enfim, a equipe dos senhores que são cirurgiões, os funcionários, todos precisam estar envolvidos, né? E aí, de modo prático, o que o hospital precisa possuir? Um coordenador desse programa, um diretor médico ou um consultor, né, para o corpo clínico, estabelecer algumas diretrizes, alguns protocolos sobre gerenciamento e conservação do sangue, o comitê transfusional, que vai gerenciar e vai fazer essas auditorias sobre o uso do sangue, e diretrizes administrativas também, né? Ou seja, a administração hospitalar, ela deve estar andando em conjunto com a direção médica e as coordenações dos profissionais de saúde. Com que finalidade? Para que a diretriz administrativa também permita que determinados medicamentos, determinados insumos, a máquina, por exemplo, elas sejam solicitadas diante daquele protocolo, ou seja, não esbarre sempre numa burocracia, mas que o administrativo ele também esteja alinhado com o programa. E aí, treinamento, né, sobre o gerenciamento e conservação do sangue. Por exemplo, o Hospital Lourenço Jorge aí fazendo isso de modo brilhante hoje, né, até mesmo já treinando em algumas faculdades de medicina e faculdades ou cursos de residência, né, como o caso da residência em cirurgia bucomaxilofacial, tá? Ou seja, já desde na formação, treinar, mostrar a existência do programa, né? Aqui a gente deixa claro a liderança na área clínica e cirúrgica, ou seja, o diretor médico, clínico, cirúrgico, ele tem que ser o incentivador do programa. No meu hospital, eu como diretor clínico, eu tenho tentado, né, incentivar, sensibilizar os meus colegas e outros profissionais. Sempre eles me ligam, né? Eudir, olha, a gente está com uma paciente assim, assim, assado, o que a gente faz? Né? Geralmente é quando é paciente testemunho de Jeová, né? Quando é um paciente que, por questões de consciência, não recebe aquele tipo de tratamento. Porém, agora, né, vai se fazer necessário a gente implementar para todos o programa, porque eles viram a quantidade, né, que, como eu disse para vocês no começo, de bolsas que foram transfundidas. E aí, esses pacientes têm que ser visitados, né, geralmente ou um médico, né, assistente, ou, enfim, o profissional assistente que está fazendo o manejo clínico desse paciente, incentivar os profissionais a buscarem essas informações sobre opções terapêuticas como essas daqui, e sempre, sempre, sempre pesquisar a literatura em busca de informação sobre o assunto. Basicamente, esse quadro, eu considero que ele é um dos mais importantes da nossa apresentação hoje. O programa de conservação do sangue, ele tem que envolver essas três fases, né? O pré, o intra e o pós, né? Então, se você faz o diagnóstico da anemia, trata essa anemia, durante faz a hemodiluição normovolêmica, adota técnicas no campo cirúrgico, né, como algo simples, fazer uma cirurgia minimamente invasiva, utilizar o eletrocautério, né, de modo mais apropriado, uma cirurgia que às vezes vai demorar um pouco mais de tempo, mas com mais cautela para evitar as perdas desnecessárias. E quando esse paciente, no pós-operatório, na recuperação, ele faz a reinfusão, caso tenha acontecido a hemodiluição, e além disso, também esse paciente é tratado por outras técnicas
após a cirurgia. Bem, então basicamente aqui é uma sugestão também de como gerenciar esse programa, né? Sempre o coordenador do programa vai esclarecer, vai avaliar, entendeu? Vai, de repente, designar alguém para visitar os pacientes e ter isso bem registrado, documentado quanto às suas bolsas ou seus, enfim, a taxa de transfusão realizada. Bem, o próprio site da SABM tem algum kit, né, alguns kits de ferramenta. O site também da NATA, né, que também é uma rede, né, que também trata do controle do sangue do paciente. É um fórum multidisciplinar, onde tem diversos especialistas, tá? Inclusive o pessoal ligado, né, à medicina transfusional, para que possam promover as melhores práticas no tratamento do paciente. E mais recentemente, né, isso daqui é algo que foi lançado há pouco tempo, né, e é uma calculadora, né. Essa calculadora, ela permite com que a gente demonstre, né, os custos, né, de uma transfusão, né. Você pode acessar aqui o site da calculadora mcp.com.br e aí lá você vai colocar quantas cirurgias que você realiza por mês, né, aproximadamente, o hospital realiza, e ali vai te dar o custo anual, né, e a economia que você poderia gerar caso você preparasse esse paciente de antemão. Então, pessoal, por fim, os benefícios, né, do gerenciamento do sangue do paciente melhora os resultados dos pacientes, ou seja, complica menos, diminui mortalidade, tá? Reduz desperdícios e custo, melhora a eficiência e a qualidade e aumenta a satisfação do paciente. Então, a mensagem que fica para todos nós é que o maior benefício de treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem. Então, todos vocês, né, estão de parabéns, né, porque já fazem o melhor para o seu paciente. Então, agora, a hora, o momento é de fazer ainda melhor aquilo que nós já fazemos. Tá? Então, o programa, né, de gerenciamento do sangue do paciente, ele vem com essa proposta. E é essa mensagem que eu gostaria de transmitir aí para os senhores. Oportunidade. Bom, obrigado, doutor Aldir, pela excelente aula. Assistindo isso, né, a gente pensa assim, como quem trabalha aqui em hospital, não sei se tem algum diretor de hospital aqui, eu não consigo acessar todo mundo que está assistindo, porque muita gente está pelo YouTube, tá? Não conseguiu entrar por aqui. Mas como isso seria importante, né, as direções de hospitais têm acesso, né? E com certeza, mesmo que não estejam aqui agora, eu vou fazer questão de mandar isso para a direção do hospital, né? Para que assistam pelo menos depois no YouTube, né? Essas aulas vão ficar gravadas, não vão? Para assistirem posteriormente, porque a gente não vê isso no dia a dia em nenhum lugar. Eu não vejo essa otimização de utilização de hemoderivados. A gente não vê isso mesmo. E a gente está vendo aqui a importância e resultados práticos. E uma coisa que é interessante, né? Aqui no Brasil, parece que na área médica, a gente tem medo, né, ou vergonha de falar sobre a área financeira. E você falou isso agora, né, da calculadora. E nos Estados Unidos eles não têm essa. Eles não ficam cheios de dedos, né? Ou desculpa a palavra, mas essa frescura de falar sobre valores. A gente acha inúmeros artigos americanos falando sobre valores, né? Sobre gastos. E isso é importante, principalmente no que a gente está falando de uma medicina pública, onde a gente tem uma deficiência, né, de recebimento de valores, né?
Então, é muito importante você ter tocado nesse assunto. Te agradeço muito pela disponibilidade, pela aula, e com certeza isso será levado ainda adiante, não só vai ficar aqui, né? O objetivo é que isso seja ainda, que essa mensagem seja passada adiante por nós que estamos assistindo aqui, os residentes que estão aqui, os profissionais que estão aqui. Eu tenho um colega aqui que é do INCA, o Daniel Cohen, que é um excelente profissional, e tenho certeza que todo mundo vai ser multiplicador de informações, dessas informações que a gente está recebendo da aula de vocês, tanto do Dr. Luiz quanto do Dr. Aldir, né? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pela disponibilidade. E agora eu passo a palavra para o Daniel Moreira, que é representante da Coli, que vai falar sobre aspectos também muito tão importantes quanto que é sobre aspectos éticos, médicos, legais, sobre tudo isso que a gente está falando.